Fala, PH, como é que tá? Tudo bem? Então, eu vou te mostrar aqui rapidinho na prática e depois eu te mostro lá no SQL como que funciona essa parte aqui, entendeu? Então, eu tenho no meu sistema o control onde tem o cliente e o itens do menu, que é os módulos, né? Que vai fazer parte dos módulos, tá? É aqui que eu cadastro o meu módulo, não tem segredo, tá legal? E cliente, na hora que eu cadastro um cliente, eu coloco o nome, os dados dele, já coloco o tipo de usuário, tá? De admin. E aí eu vou colocar ele aqui, o que vai pertencer a esse usuário. E depois eu também crio um usuário, tá? Que vai acessar esse tipo de usuário aqui, certo? Então, aí o que vai acontecer, tá? Eu vou vir para cá, te passei para lá, eu fiz aqui, ó, no o SQL juntando todos esses dados aqui, certo? Módulo. Se eu fosse cadastrar um módulo lá, entendeu? Cadastrar um módulo aqui, certo? Para onde viria esse cadastro? Viria para cá, certo? Viria para cá. Beleza. Na hora que eu cadastro o cliente, aqueles dados aqui, ó, vou te mostrar. Esses dados aqui da frente, ele vem para cá, certo? Esse aqui, tipos de usuário, ele vem para a tabela tipo de usuário, certo? Que na verdade só é isso aqui que vai para lá o nome. O usuário vem para usuário aqui, tá? Que vem e-mail, login, senha e tal, nome. Beleza. E aí, onde que faz a junção de tudo isso? A única coisa que a gente precisa é ligar o módulo a um tipo de usuário. Esse tipo de usuário vai acessar o módulo que eu der permissão para ele. Como é que é feito isso? Eu vou aqui, ó, na hora que eu crio, certo? Na hora que eu crio, eu tenho um ID desse tipo de usuário. Esse ID está ligando a um ID que está aqui escondido de cada módulo desse aqui. Então é um ID desse com N módulos, que é essa tabela bem aqui, ó. Tipo ID, olha só, um ID para N módulos, certo? Então, por exemplo, então é aqui que vai fazer a leitura, certo? Então, para mim fazer a leitura, para na hora que faz o login e o cara acessar, aí tem que fazer o SQL lá no sistema, que na hora que eu acesso o sistema aqui, ele tem uma seção. Nessa seção é que vai mostrar, tá? Vai mostrar todos os dados o tipo que ele está usando. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui rapidinho. Indexing. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, não sei se vai aparecer legal aqui pra ti. Mas eu vou copiar aqui, vou colocar aqui no Ctrl, ó. Cliente, cliente PHP. Vou colocar bem aqui, certo? Então, quando tu faz o login que tu acessa, tu tem essas informações aqui, ó. Tá demorando um pouco por causa da gravação, que sempre deixa lento. Ó, eu tenho essas informações aqui, ó. Olha o tipo de usuário que ele está usando. Usuário, tipo de usuário. Tá entendendo? Então, é essas informações que na hora que tu faz o login, tu tem que ter na seção. Que é aqui, esse usuário, vai pegar essas informações e botar lá no teu SQL. Entendeu? Então, na hora que faz o SQL aqui, ó. O que eu estou pegando aqui? Eu peguei todas as tabelas que eu te mandei, certo? E uni elas.
tá? Pelos seus IDs. Se tu observar aqui, ó, estou unindo ID ao ID, certo? E essa tabela aqui, por exemplo, esse tipo de usuário que eu criei aqui, que é um nível máximo, onde tem tudo, né? Esse ID aqui, ele vou colocar aqui do Neto, tá? Do Neto. Esse aqui é o do Neto, certo? Vou mostrar aqui. Esse usuário ID 3, ele pertence ao cliente 2. Quem é o cliente 2? É o Gilvandro. Então esse aqui, cliente, cadê? É isso mesmo, do Gilvandro. Tá? Só para te entender aqui. Esse aqui, esses dois aqui pertencem ao Neto e esse 4, usuário ID 4, Gostosona, pertencem ao PH, ao cliente PH, entendeu? Então beleza. Ó, tá? Esses aqui estão, cada um pertence a um usuário, que o usuário está ligado a um cliente, certo? O usuário está ligado a um cliente. Então esse usuário está ligado a um tipo de usuário. E esse tipo de usuário tem permissões para usar tantos módulos, que aqui só tem dois. Quem são esses dois módulos? O 2 e o 3. O 2 e o 3, notícias e mensagem. E então, ele tem que estar aparecendo para mim só esses dois módulos aqui. E está aparecendo corretamente. Se eu der mais uma permissão para ele, para usar aqui, por exemplo, vamos dizer que ele vai usar a enquete. Qual é o ID da enquete? 4. Então, vem 4, né? E o tipo de 1. Tipo 1. Tipo de usuário. Olha, beleza? Então, na hora que eu for fazer o SQL aqui, na hora que eu for fazer a leitura, opa, cliente ID, o que houve? Ah, tá aqui, ó. Ó, já deu permissão para ele usar a enquete, certo? E tá, vê bem que o Neto aqui, ele tem dois usuários. O Neto tem dois usuários, ó. O cliente ID 1 é o Neto, então ele tem o Gil e o Paulo, tá? Então, o cliente, o usuário 2, que é esse aqui, ó, nível médio. Então, ele só vai ter, digamos, uma opção, só vai ter um módulo para ele. Então, olha só aqui, ó, nível médio 2, tá? Então, aqui é o tipo ID 2, tipo ID 2, ó, tipo ID 2, aqui, nível médio. E ele só vai ter o 2, certo? Que é o módulo ID 2, que é o notícia. Beleza. Então, olha só aqui agora, preste atenção. Aqui que é o... Então, no meu SQL, eu estou usando o tipo de ID 1, que é desse, que pertence a esse cara aqui, ao Gil, tá? E agora eu vou mudar para o usuário 2. Vai mudar aqui. E eles, ó, o usuário agora é o Paulo, e o nível dele é o médio. Ele só está acessando um sistema, que é o notícia. Entendeu? Agora eu vou dar mais uma permissão para ele, para a galeria de fotos, número 6. Então, 2, que é o tipo dele, e o 6. Beleza. Então, agora no meu SQL, ele vai ter dois módulos aqui liberados para ele. Ó, galeria e notícias, nível médio. Deu para te entender mais ou menos como funcionam as coisas? Tá entendendo como é que funciona? Qualquer dúvida, manda para mim.